Papai é rock. Sejam muito bem-vindos ao podcast Papai é Rock. Eu sou o Richard Verona. E eu sou o Lincoln Prieto. Falamos em quarentena diretamente das nossas casas, certo, Lincoln? É isso aí. Em quarentena total, pelo menos pra mim no final de semana, né? Porque dia de semana eu ainda tô trabalhando. Não, eu tô em quarentena total, cara, total. Desde que isso tudo começou, a gente tá em quarentena quase total, né, cara? Quase total, mas a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas é isso aí, quem tem condição de ficar em casa tem que ficar mesmo, porque não tá fácil não, viu? É, isso aí, é verdade. E, cara, deixa eu falar, bom, estamos de volta, né, meu? Sei lá quantos meses a gente tá sem gravar esse troço. Pois é, cara, vários projetos paralelos aí, né? Como trabalho, estudo, trabalho, estudo, os projetos paralelos, né? Projetos paralelos da vida, é isso aí, faz parte do negócio. Como todo mundo bem sabe, a gente não vive desse podcast aqui pra lá de uma brincadeira, né, cara? Então, querendo ou não, quando a vida resolve cobrar, a gente tem que dar atenção pra ela. É isso aí, cara, respeitar tudo isso, né? Porque... E aí, coincidentemente, entrando nessa quarentena nossa de falta de gravação, entramos numa outra quarentena, né? Exatamente. Pois é. Exatamente. E queria te falar, inclusive, hoje até pra Amanda, lembra que a gente tinha comentado no último episódio que a gente ia trazer a convidada, Amanda, pra falar um pouquinho sobre... Não rolou. Tem que fazer hoje sim. Agora o assunto é outro, né? O assunto é outro. Tá feio o negócio, hein, cara? Nossa Senhora. Até é engraçado porque a gente tá gravando hoje, dia 4 de abril, né? Isso. A semana passada a gente tinha conversado. Olha lá, se vocês ouvirem um arranhado, é minha cachorra de 4 meses, 3. Meu Deus, ela vai destruir a casa. Ué, ela tá em quarentena também, cara. Tá em quarentena, ela tem que arrumar um jeito pra se virar aí. Peraí. Pronto, Pitbull. Vem cá, Pitbull. Vem cá, Pitbull. Vem cá. Aqui, ó. Essa aqui é quem tava destruindo a porta da minha casa. Olha ali, que beleza. Meu super Pitbull. Tá ligado aquele cachorrinho do MIB? É ela. Sei. Só que é uma cachorrinha. Terror. É isso aí, cara. Já deu oi pra galera lá. Já deu oi pra turma. Oi, turma, tudo bem? Se cuidem! Yeah! Rock and roll! Isso, só não precisa destruir a resto da casa, tá? Vai. Então tá, nós teremos uma companhia canina durante este episódio. Beleza, ué. São os telespectadores do nosso programa, né? Exatamente. Nossos fãs incondicionais. Não falaram pra ficar em casa? Então. Né, agora nós vamos ter que, né, então... Como é que se diz? Se adaptar a essa nova realidade. É isso mesmo, Né? Pena que não é todo mundo que pensa assim, né? Mas enfim, exatamente. Fazer o quê, né? Hoje eu não sei se até esse papo não vai ser dividido em duas partes, porque o assunto é um pouco longo. Eu até tava falando que semana passada a gente tava conversando, ele até comentou comigo, cara, tava meio bravo ontem, né? Tava. Eu achei que você tava meio irado lá com a situação, ele não tinha se conformado que ia ter que ficar em casa, sei lá. Eu falei, baixa a bola aí, senão você vai pirar, velho. Calma aí. Exatamente. E é que no meio disso tudo tem vários ifs, como é que eu vou dizer isso? Tem vários poréns aí no meio disso tudo, né, cara? Então a gente fica meio xaropão na cabeça, não tem como negar. Não tem como negar. É porque junta tudo, né, cara? Você ser obrigado a se enfurnar dentro de casa, aí tem o trabalho que a gente não pode deixar de fazer, porque as contas estão chegando, né? Exatamente. É isso aí. Então, e aí no meu caso, como eu e a Amanda, a gente trabalha juntos, por conta. Aí veio tudo junto. Sim. Então, mas vamos lá, vamos começar essa bagaça? Vamos aí, cara, vamos lá. Tamo de volta! Eu sei que tem notícia pra dedéu, cara. E eu não tenho que dar uma filtrada nas notícias, né, bicho? Porque, pelo amor de Deus. Cara, hoje a notícia fica por sua conta. Minha conta? Fica por sua conta. Tá, então beleza. Então e deixa no final eu vou falar de uma banda, uma banda que
eu escolhi a dedo essa banda pro episódio de hoje, que eu acho que tem tudo a ver com essa situação que tá rolando aí, mas eu vou contar lá no final só. Perfeito. Então eu vou falar alguns tópicos aí, a gente vai debatendo sobre. Tá bom. Porque realmente teve muita notícia que aconteceu e muita coisa vai se perder também, né? Sim. Vamos lá. Eu queria falar de coração que, pelo menos, o Metallica não desmarcou os shows da América Latina, né? Graças a Deus, né? Exatamente. Eu já tinha... Porque a gente foi pra São Paulo, né? Ô, cidade boa da bexiga, viu? Adoro essa cidade. Pois é, né? Quem tá aqui não quer ficar, quem não tá quer ficar, né? É engraçado isso, né, cara? E daí a gente tinha ido pra compromissos profissionais e tal, e a Amanda tinha ido pra ver o show dos Backstreet Boys. Legal, hein? Deixa ela, vai matar. Deixa ela. Depois você corta isso aí, velho. E aí, cara, eu sei que o show, eu vim embora no sábado e o show ia ser no domingo. Cara, os caras cancelaram o show de sábado pra domingo, porque foi quando deu o boom lá em São Paulo, da epidemia, enfim. E aí, cara, ficou bem ruim. Eu acho que ficou ruim pros caras, sabe? Porque eles já chegaram no Brasil sabendo de toda essa história e tal. Mas o que eu queria dizer do Metallica é o seguinte, o James, ele tinha recém voltado da reabilitação, né? E eu tinha quase certeza que eles iam cancelar o show, cara. Quase certeza. Porque o cara ainda tava, querendo ou não, tá recente, né, o tratamento dele, né? Apesar de não ser um tratamento, por exemplo, de câncer ou algo parecido, assim, uma doença mais grave. Mas, querendo ou não, mexe com o organismo do cara, né? Exatamente. E eu tava ouvindo um especialista falar que essa turma aí que tem reabilitação por causa de vícios, eles têm os encontros, né, com como é que eles falam? Tipo os alcoólicos anônimos lá, né? Isso, e você é obrigado a comparecer na reunião. E se o show dele fechasse com essa reunião, ele estava dando prioridade para ele, logicamente. Né? Não vamos isso é nem questionável. Sim. Você lembra daquele documentário lá, o Some Kind of Monster? Você chegou a assistir? Então, era mais ou menos isso, né? Dava 6 horas da tarde, acabou, os caras estavam tocando no meio da música, ele parava de tocar, eu tô indo embora porque eu tenho a minha reunião lá, eu tenho que ficar com a minha família, e é mais ou menos isso, né? O cara tem que se concentrar na reabilitação, né? É porque, cara, querendo ou não, é a vida do cara, né, meu? Se ele tipo assim, pô, se eu pifar, eu tenho uma família por trás, tem tudo por trás de mim, eu tenho a minha vida, né, cara? Eu tenho eu, que antes de tudo tem eu, né? Sim. Depois tem as pessoas que dependem de mim, enfim. Então, com certeza ele tem que se preservar, ele tá muito certo em fazer o que ele fez. Desculpa se alguém acha o contrário, mas... Então, e é engraçado porque a gente não percebe, né? Eu tava falando com a Renata ontem sobre isso. Eu vi uma foto do James essa semana, pós-reabilitação, né? Assim, agora, uma foto recente, uma foto dessa semana mesmo, assim. E os caras colocaram 2 fotos. Uma da turnê, antes de parar, né? Antes dele entrar, e uma agora. Cara, o cara tava inchado, velho. Não é que ele tava gordo. Eu até mostrei um vídeo dos últimos shows, assim, o Lars, ele tá gordo, ele tá por inteiro, você vê assim, ele tá com o rosto inchado, tá gordinho. Mas o cara, ele tava com o rosto inchado. E o cara mudou, assim, totalmente, assim, é impressionante, né? Como que afeta mesmo o negócio, né? Exatamente, eu também percebi isso aí. Quase, querendo ou não, né, cara, essa retenção de líquido e, bom, enfim, problemas, o álcool e as drogas, elas são devastadoras, né? Sim. E não vamos acreditar em Papai Noel, né? Que, não, imagina, ele tem família, quem não usa, cara? Tá louco, esses caras cheiram até, como o outro lá, cheirou até formiga, então, pelo amor de Deus. É isso aí. É isso aí. É a vida deles, é a vida, enfim. Outra coisa que eu tava vendo, bicho, finalmente eles aprovaram lá aquela questão do auxílio, né? Sim. Dando um pouco saindo da banda, indo pro dia a dia. Pra realidade nossa aqui, né? Eles aprovaram os auxílios, né? Sim. O que já dá um respiro pra grande maioria, porque vi uma notícia essa semana que me cortou o coração, cara. Porque eles estavam falando especificamente de São Paulo, tem muita criança que vai pra escola para se alimentar e para estudar, né? Sim. E como as escolas estão canceladas, eles estavam dizendo que famílias que tem aí, não é igual eu que tenho um, né, cara? As famílias aí em São Paulo, são 5, às vezes 6, né, cara, dentro da mesma casa. E que essa galerinha começar a passar fome, bicho. Isso aí me cortou. É uma realidade, mas acho que não é só de São Paulo, né? É da grande parte do país. Se não está em todo o país, está em quase todo o país, né?
Exatamente. Infelizmente. Isso aí me cortou o coração, cara. É. Isso aí me bateu assim, puta, a gente é tão egoísta em certas horas, né? E aí vem uma notícia dessas aí faz você repensar um pouco os seus conceitos. Sim. Aí assim, né, eu vou ser o advogado do diabo nessa história aí. Eu acho legal, acho que o governo se mexeu rápido para esse tipo de coisa, mas como também tinha aquele outro movimento, naquele outro pagamento que o governo fazia na época do governo do PT, né, precisa ser fiscalizado, porque com certeza vai ter um monte de oportunista aí entrando na fila e tirando de quem realmente precisa, né? Então tem que ficar alerta, porque realmente é uma coisa. Quando você dá dinheiro, quando você dá o dinheiro pro povo, tem que ficar esperto quem está recebendo, se realmente precisa, tal, porque às vezes às vezes não. Com certeza vão ter os oportunistas e muitas vezes esses oportunistas estão lá dentro da casa de quem votou a favor. Exatamente. Né? Então tem que ficar esperto aí, né? Tem que ter um controle muito bem feito. Tanto é que o governo está com um baita de um problema, porque eles decidiram que eles vão pagar primeiro quem já está inscrito nos benefícios, nada mais justo, né? Sim. Nos Bolsa Família e todos os outros programas sociais do governo. E eles estão estudando como é que eles vão fazer para pagar essa grana para quem não está inscrito em lugar nenhum. Sim. Né? E isso vai ser um grande problema. Até gerou discussão na minha família essa semana sobre isso, né? Porque, mas vamos pagar pelo CPF. Tá, cara, mas como assim CPF? Que dados que eles têm para cruzar se o cara é um laranja, sei lá, enfim, né? O problema deles é bem grande, não é tão simples assim quanto parece. Sim, a Receita Federal teria que ter esses dados com mais clareza, a gente sabe que não tem, né? Exatamente. A gente sabe que não tem, infelizmente. Só um pouquinho. Malu, sua maloqueira. Agora ela resolveu comer o fio do meu notebook. Daqui a pouco some a imagem tua aí da gravação. Duvida, cara. O tripé aqui já balançou. É isso aí, são tempos de quarentena. Ainda que hoje o João está com a minha mãe, eles estão em outro lugar, porque senão ele estava correndo aqui, bem louco. É isso aí, cara. Que ele não tá aí. Mas ia ser legal, porque ia mostrar que realmente o episódio tem a ver mesmo com a ideia era trazer esse impacto que está rolando, né, para um assunto, para o episódio, né? Outra coisa não é bem notícia, mas está dentro das notícias. Até já falando para você o grande motivo pelo qual eu fiquei tão desestabilizado na semana passada. Que quando você vai acompanhando as notícias pelos canais, né? Você fica quase doente. Por que eu digo quase doente? Bom, primeiro que os jornalistas, os caras fazem sensacionalismo danado com esse negócio de notícia ruim, né? Isso me deixou muito chateado e fez com que eu perdesse a credibilidade por eles, tá? Isso é uma opinião minha, desabafo meu, ok? Porque, tipo assim, vamos pegar um caso lá, eu tava seguindo um site, eu vou até citar o nome, o Catraca Livre, não sei se tu conhece. Sim, conheço. Pois é. Logo no estouro que deu a epidemia, tava todo mundo, porque só tá afetando os bebezinhos recém-nascidos e as pessoas acima de tantos anos que têm problemas crônicos de respiratórios. Beleza, até aí então tu vai levando, certo? Certo. Eu tô fora do grupo de risco, tu vai empurrando com a barriga. De repente os caras me soltam uma notícia assim, ó. Jovem de não sei tantos anos do Rio de Janeiro faleceu por causa do coronavírus. Cara, aquilo me bateu errado, totalmente errado, porque eu tô dentro dessa faixa etária do cara, se não me engano ele tinha uns 30 e poucos anos. Aí tu diz assim, putz, cara, como assim, né? Aí me deu aqueles 5 minutos de lucidez, eu fui atrás da notícia para saber o que realmente aconteceu. E os jornalistas não colocaram a causa da morte, se realmente foi, se não foi, coisa e tal. Aí todo mundo, né, ali nos comentários começaram a detonar. Assim, poxa, antes de você soltar uma notícia dessa, procure a veracidade dos fatos, procure saber se ele realmente faleceu dessa doença. Porque a última coisa que eles têm que fazer seria instalar mais ainda o caos. Sim. Porque isso os nossos governantes já estão fazendo exemplarmente. Então, mas o Catraca Livre, cara, ele é uma página meio, assim, dúbia, né? Porque
Muita coisa que eles colocam lá tem esse lance sensacionalista, tem essa pegada sensacionalista e muitas vezes é mentira. Não tenho nada contra o site, eu sigo o site também, acompanho de vez em quando algumas coisas, mas eu não dou muita bola porque eles escrevem não, cara, porque eles têm costume de fazer isso mesmo. E assim, em cima disso que você está falando, faz tempo já que surgiu aí um movimento, vamos pensar assim, vou falar da Rede Globo aqui, mas não defendo nenhuma, nem ela, nem outra. Mas assim, vamos deixar de assistir a Rede Globo por 15 dias, né? Aí eu fico pensando assim, beleza, aí entra o sensacionalismo que você falou. Mas não é só a Rede Globo, a Record também faz, eu assisti a Record esses dias, tá fazendo, a CNN que estreou recentemente, e eu não acho que é só sensacionalismo, eu acho que a notícia tá aí, cara, tá aí para quem quiser ver. Você pode ligar aonde for, no canal de notícia, qualquer lugar do mundo, o assunto é coronavírus, porque não existe outro assunto, aí que tá. Tudo o que está acontecendo no mundo está vindo reflexo dessa porcaria desse vírus aí. Então a queda de bolsa é reflexo disso, a falta de desemprego é reflexo disso. Então tudo, a falta, os alunos que não têm aula, a gente perdendo emprego, restaurante fechado, é tudo por causa do coronavírus. Não tem outro motivo. Não é porque estourou uma bomba lá, não é por causa... Não é. O coronavírus é a bomba do momento. E é assim, deixar de assistir a Rede Globo vai mudar o quê? Vai continuar morrendo gente. Não. Eu só acho que eles tinham que ter um pouco mais de tato para falar certas coisas. Mas sabe que eu não tô falando da Rede Globo aqui, mas assim, como que você fala de um assunto desse sem você ter tato? Contato. Aí que tá, não tem, Richard, aí que tá. Morreram 1.000 pessoas nos Estados Unidos de um dia, cara. Assim, não tem como você amenizar uma notícia dessa. Você vai assim, gente, olha, vou contar uma notícia pra você. Olha, pode ser que 1.000 pessoazinhas talvez tivessem caído e dormido pra sempre. Não tem como falar. Mas não é isso que eu quero dizer. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte. Fulano, blá, 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 faleceu lá, né? Com o cara lá. Mas a gente foi atrás, descobriu, o cara era fumante, tinha uma vida doida, usava droga, isso. Tá. Agora, não botar ali como o cara sendo uma pessoa saudável. Aí eu concordo. Aí eu concordo com você. Aí eu concordo. Entendeu? Eu concordo. É nesse ponto que eu acho que eles estão fazendo muito alarde, tá entendendo? Tudo para poder ganhar audiência, tudo para poder segurar as pessoas ali perto deles e tal. E as grandes mídias não precisam nem dizer, né, cara? Quando eu vejo lá a notícia lá, porque Bolsonaro não sei o que, porque o ministro não sei o que lá, tu vai ver quem que botou lá? Revista Veja. Aí tu sabe que é a Revista Veja, Rede Globo. Então tu vê que, cara, tipo assim, a gente tá no mar nadando com tubarão. Você não sabe mais em quem acreditar. Me desculpe. Agora, trazendo para a nossa realidade aqui, que eu acho que a ideia do episódio de hoje é trazer essa realidade, entender o que cada um está fazendo para conseguir passar. Lembro que na semana passada, quando a gente conversou, eu falei, você tá bravo, calma, relaxa. Falei, para de assistir um pouco a televisão, né? Porque já faz tempo que, tanto eu quanto a Renata, a gente está fazendo o quê? Eu assisto o jornal, quando eu lembro também, porque eu tô conseguindo chegar cedo em casa, porque não tem ninguém na rua, trânsito, né? Tá uma maravilha. Então eu saio do trabalho, eu chego em meia hora em casa, coisa que eu levava 2 horas para chegar. Então eu ainda tô tendo tempo de fazer algumas coisas. Agora voltar às minhas aulas também online, então também não consigo ver muita televisão. Mas lógico, você precisa estar por dentro do que está rolando. A gente tem que estar por dentro. Não adianta você querer virar as costas para isso, ou fechar os olhos, né? Não adianta querer se isolar do planeta, que também não é assim que vai funcionar. Mas aí eu até comentei com você, cara, filtram as coisas, né? Para de ver. Então assim, cara, eu ligo lá, o que eu tô falando? De manhã entro num site de notícia, vejo lá as manchetes, vejo o que tá rolando, para ter ideia de como tá, né? E ponto final, cara. Eu não assisto mais. Aí quando eu tô em casa assistindo televisão, ponho um filme, escuto uma música, né? Agora voltar às minhas aulas, então já tem outra atividade para fazer. Agora, uma coisa que eu gostei, agora falando do episódio mesmo hoje, uma coisa que eu gostei. Eu tô conseguindo fazer ginástica, cara, todo dia, ó que maravilha. Opa! Eu achei que não ia conseguir fazer nada, porque eu fiquei muito pé da vida quando fecharam aqui a academia do meu prédio, pô. Falei, cara, eu tava acordando de manhã e indo correr lá na esteira lá, agora nem isso eu vou conseguir fazer. E aí agora eu arrumei uns videozinhos lá, tô fazendo aqui em casa todo dia, 1 ou 2 vezes por dia, pelo menos.
E tá sendo bom, cara, sabe? Assim, a Renata tem estudado, tem lido, né, feito os trabalhos dela lá. Acho que a gente tem que tirar um pouco dessa realidade, tentar sair um pouco, mas logicamente sem perder... Não ficar bitolado, né? Não ficar bitolado, porque isso acaba pirando, cara. Se você não arrumar o que fazer, você vai pirar, né? Eu e a Amanda, a gente tava... Porque, pô, imagina quem trabalha por conta nesse momento, né? Sim. Quem é empregado do CLT, aí, assim, já tá na incerteza. Sim. Então tu imagina no nosso caso. A gente resolveu, cara, não adianta ficar chorando, não adianta ficar também só devorando esse tipo de assunto, vamos se mexer. Então a gente tá meio que afundado agora, trabalhando pra caramba, vendo possibilidades, né? É isso aí. Pra se virar nisso. É isso aí. A gente abandonou a rede social, realmente não dá. Lembra que eu tinha falado pra você que eu ia dar um tempo, eu realmente dei. É isso aí. Então, isso que a gente tá falando, galera, pra quem estiver ouvindo, que fique como dica e conselho pra vocês, hein? Não dá. Eu faço a mesma coisa que você. Eu abro uma vez o aplicativo de notícias lá da plataforma, dou uma olhada no que mais me interessa. É isso aí. Deu, acabou e vou viver a minha vida. Porque o que tá voltando, cara, assim, e tinha dado uma maneirada até, aí falando de política, o que tá voltando é assim, cada um tá olhando, pra variar, né, cara? Cada um tá olhando pro seu próprio umbigo, né? E aí, assim, as pessoas não se ligaram que o momento agora, eu vou falar, tudo bem, você tá ficando isolado, né? Agora a ideia é se isolar. Mas esse isolamento não significa que você não tem que pensar em você e no outro, né? E as pessoas são focadas só no seu umbigo. Eu vou te dar um exemplo. Na Itália aconteceu aquele monte de vídeos legais lá, que as pessoas nas janelas e tal, e isso refletiu pro mundo inteiro. E aí, essa semana, eu cheguei em casa e eu vi uma gritaria aqui no prédio, né? Eu tava tomando banho, eu não entendi direito, eu vi que alguém tava colocando alguma coisa ou falando alguma coisa, mas beleza, aí depois a Renata falou assim, não, o cara tá colocando uma música aqui, e o cara colocou uma música positiva, era uma música, se não me engano, do Gonzaguinha, né? Que tem uma mensagem positiva, assim, independente se você gosta ou não do Gonzaguinha ou não, mas eu acho que a ideia era essa, o cara falou assim, gente, vamos se unir, tal, e pelo que o Renato falou, ele falou, agora é minha vez, vou colocar uma música aqui. E o que as pessoas fizeram de primeira, cara? Cacaçaca, música do caramba, começaram a reclamar. E aí aí o outro já começou a gritar, fora Bolsonaro, fica Bolsonaro, o outro começou a gritar, vai Corinthians, sabe, uns negócios muito loucos. Aí assim, até que acho que chegou uma hora que as pessoas perceberam, caramba, como eu sou idiota, por que eu tô gritando fora Bolsonaro? Não tem nada a ver, o cara tá mostrando, ele não tá mostrando nada político, ele tá mostrando uma coisa para que as pessoas se unam. E de repente, quando acabou a música, as pessoas que se ligaram que não valia a pena ficar criticando o cara, aplaudiram. Então assim, as pessoas estão demorando para entender que é o momento da gente se unir, e a união ajuda a respeitar, né? Amanhã vai ter um cara, de repente, na janela tocando um violino, sei lá, ou vai ter um cara, tipo, cantando uma ópera, não sei o que vai rolar, mas eu acho que é isso, as pessoas têm que saber respeitar. A gente está isolado e a comunicação tem que ser essa, né? Você faz do jeito que você quer, toca um pandeiro, sei lá, subia, não sei o que vai fazer, né? Eu até brinquei com a Renata, vou colocar uma música minha, né? Ela falou, vai colocar o quê? Eu falei, não, aí na hora veio uma música do Titãs, a Epitáfio, né? Porque eu acho que aquela música fala justamente, né? Queria ter amado mais e tal. Assim, nem é a música do Titãs que eu mais adoro, mas que tem tudo a ver com o que tá rolando. Eu acho que as pessoas têm que começar a perceber que existe um outro, e do outro lado ali, próximo delas, que tem que ser respeitado. Né? E não ficar pensando que se o Bolsonaro... cada um tem sua opinião com as bobagens que o cara tá falando, né? Enfim... Cara, deixa eu te interromper, velho. Já que a gente entrou nesse assunto, põe uma coisa na sua cabeça, você que tá ouvindo a gente, você que tem uma posição favorável ou não à política, tá? Eu brigo muito com a minha mãe, mas enfim. Eles estão... Eu vou falar uma palavrão agora, você tem filho aí na sala, tá ouvindo com a gente, bota o dedinho no ouvido dele, tá? Presta bem atenção, cara. Independente de quem seja, não vem com essa de que tem exceção, porque não tem. Eles estão cagando pra todo mundo. Se você prestar bem atenção em tudo que aconteceu no mundo inteiro, e eu não tô falando só do Brasil não, porque isso não aconteceu só aqui. No mundo inteiro, tá? Eles demoraram demais para tomar ações. Todas as ações que eles tomaram foi favorecendo o próprio rabo deles. Tá? E não vem você achando que tem gente querendo defender o povo, a população, porque não.
É um defendendo o empresário, é outro defendendo não sei o quê, é outro defendendo o próprio rabo, é o outro lá brigando com o outro pra assumir a cadeira do outro. Então assim, ó, e o povo no meio morrendo. Põe isso na cabeça. Então, quando o Dória anunciou que ele ia fechar o comércio, né, na semana retrasada e tal, o pessoal meteu o pau e tal. Eu falei, gente, mas assim, eu não sou a favor do Dória, eu não votei nele, mas assim, eu acho que foi a melhor atitude que ele fez, cara, porque assim, o que aconteceu, por exemplo, na Itália, que está acontecendo na Espanha agora, foi justamente porque nos Estados Unidos foi justamente por essa falta de iniciativa do governante ali que está no momento de chegar e assumir a bronca, de chegar e falar assim, ó, eu bato no peito, qualquer problema fala comigo. E eu acho que ele fez certo, porque assim, São Paulo é uma cidade enorme, tem gente pra caramba, então você vê, a cidade melhorou, eu estava conversando com a Renata ontem, pô, a poluição diminuiu, você está conseguindo ver estrela no céu. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que começar a refletir, não é agora, é para lá na frente, quando tudo isso passar. Poxa, será que vale realmente a pena essa correria? É necessária, ela é uma correria necessária porque todo mundo precisa trabalhar e ganhar dinheiro. Mas, assim, essa coisa de um querer passar por cima do outro, né? Você tá dentro do ônibus, do metrô lotado, quer empurrar o cara e tal. Poxa, olha só aonde a gente chegou, né? Precisou vir um vírus para acabar, para dar uma cortada nisso, para a gente perceber que é importante eu querer estar com o outro de uma maneira sadia, né? E aí, assim, eu defendo o que o Dória fez, eu tô indo trabalhar todo dia, eu saio da minha casa e vou pro trabalho. Tô com medo? Tenho receio, não é medo, é receio, né? Mas, por outro lado, a gente tem, como você falou, a gente precisa trabalhar, buscar alternativas para a gente poder sobreviver. Porém, tirando isso, eu acho que se a empresa onde eu trabalho tivesse a oportunidade, com certeza todo mundo estaria em casa, né? Mas é isso aí, com cara. Certeza. E o que eu ia dizer? O grande eu esqueci o que eu ia dizer agora, enfim. Eu só esqueci, deu branco. Mas enfim, só o último negócio que eu tenho visto também tá sendo bem bacana nesse período, pelo menos das bandas que a gente ouve, os caras disponibilizando shows e arrecadando verba para ajudar as pessoas. O Metallica doou 150 mil dólares para uma instituição lá nos Estados Unidos para compra de equipamento lá, não sei se for para um hospital, para alguma instituição, para compra de equipamento respiratório lá, aquele fundo que eles têm lá. Então, assim, não só eles, mas tem várias bandas fazendo campanhas na internet, tá? Enfim, tem vários, o rock and roll para variar. E assim, o pessoal, eu tenho pessoas que trabalham comigo, conhecidos, que falam, poxa, o duro tá sendo ficar com as crianças dentro de casa, tá uma loucura, que não sei o que, blá blá blá. Pô, eu vi um vídeo, cara, hoje, assim, eu até vou colocar lá na página do Papai é Rock, de um grupo de crianças, eu não sei se é na China, enfim, é algum lugar, são crianças que estão estudando para ser monges, né? Deve ser no Nepal, sei lá. E aí mostrando eles brincando, fazendo brincadeira de criança mesmo. O que eles fizeram? Eles colocaram, era assim, eram papéis no chão, formando como se fosse um tapete, e aí cada papel tinha lá, ou a mão direita, a mão esquerda e um pé. Eles faziam como se fosse uma amarelinha, onde eles tinham que colocar os membros em cima do papel. Então você está pedindo a mão direita, a mão esquerda e um pé, ele tinha que fazer aquilo. E aí quem errasse o posicionamento saía. Cara, você fala, cara, não tem um jogo eletrônico nessa brincadeira. É papel, caneta e imaginação. Então, assim, os pais têm que começar a perceber que a culpa é deles, das crianças estarem daquele jeito. E não das crianças. As crianças são ativas. Elas têm que jogar para fora. A gente já falou isso em outros episódios. Basta o pai querer. Então, poxa, põe para ler um livro, sei lá. Aí, bota no videogame. Pô, legal, pá, vai. Então, é aquela história de novo do videogame, né? Mas tem tanta coisa que dá para fazer. Né? E agora a gente tá com tempo. Agora não existe mais aquela coisa, não tenho tempo porque eu tô numa empresa, eu chego tarde. Agora ninguém tá indo trabalhar. Né? Tá trabalhando em casa, mas quando acaba o trabalho já está em casa, então é só usar o tempo que tem livre para usar a imaginação, né? Mas é que as pessoas não convivem mais, né? Eu sei de ti, eu vou falar de mim,
eu e a Amanda, a gente vive 24 horas por dia juntos, literalmente. Sim. A gente trabalha juntos na mesma sala, literalmente, na mesma sala, né? Sim. Na mesma sala. E em casa, né, a gente também. Cara, a gente tá levando essa quarentena numa boa, assim, mas rindo à toa. Rindo à toa, porque a gente sabe Sim. conviver juntos muito bem. Já Sim. fazem mais de 10 anos, tá? E com o João a mesma coisa, porque a gente é muito grudado com ele. A gente tá o tempo inteiro com o João, né? Então, pra nós, assim, ó, essa quarentena, pra mim, é como se fosse um dia após o outro, não tem nada de especial. Claro, ele chega uma hora que ele tá com as baterias tão carregadas que tu tem que fazer alguma coisa com ele. Daí que eu tava falando pra vocês que a gente tá mais ou menos em quarentena, né? Pega, leva ele num parque, dá uma volta de meia hora, volta, ou bota ele dentro do carro e vai de carro mesmo, que já é o suficiente pra ele dar aquela desestressada, né? Sabe? Então, tipo assim, infelizmente com criança... Só um pouquinho, cara. Infelizmente com criança é assim, né? Você tem que arrumar ocupação pra criança o tempo todo, não só pra criança, pra nós também, né? Tem que dar um jeito, cara, é difícil, a gente não sabe quando isso vai acabar, né? A gente só vê que estão adiando, né, os retornos, vamos pensar assim, mas eu acho que esse retorno tem que ser na hora certa, não adianta querer antecipar. A gente sabe que, putz, tem muita gente que que perdeu emprego por causa disso, tem um monte de comerciante que não consegue... Outra coisa que eu não consigo entender, cara... Foi, fala. Outra coisa que eu não consigo entender é o seguinte, tá, vamos voltar ao normal, nada mais vai ser como era antes, como você falou antes. No início, eu tava bem zureta, viu? Olha, eu vou admitir pra todo mundo, vou ser honesto, não vou ser hipócrita, tá? Eu queria que realmente voltasse porque, como tu falou antes, as contas vão bater na porta e, tipo assim, ó, ninguém tá muito afim de negociar, tá? Até o dia que eu fui dormir, e como eu falei, tem que sair com o João, eu vou no mercado, então meio que circulando por aí, né? Até o dia que eu dormi e na madrugada eu comecei a sentir febre, comecei a sentir uns calorão, umas coisas e tal, blá, 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 blá. Cara, ali caiu a minha ficha. Acredita se quiser. Não tenho nenhum sintoma, tô bem, o que eu tenho é alergia é até engraçado, né, cara? Eu nunca me senti tão criminoso em dar um espirro em público. Parece que tu é um bandido, né? E daí quem tem alergia sabe que tu espirra por qualquer coisa, né? Mas enfim, ali me caiu a ficha. Que o negócio é sério. Porque ninguém sabe direito o que é essa porcaria desse vírus. Ninguém sabe se realmente só pega com bebês, só pega senhores e senhoras. Ninguém sabe de nada. Entendeu? Ali caiu a minha ficha, ali. Aí eu falei assim, putz, cara, eu acho que eu tô sendo um desses babacas aí e tá na hora de eu me botar no meu lugar e dar seriedade pra coisa. Tem que levar a sério, cara, porque não dá pra brincar. Quer ver, faz praticamente 2 semanas que nem eu, nem a Renata, a gente fica por exemplo, com nossas mães, no caso. Né? A gente foi no final de semana retrasado, levei algumas coisas pra minha mãe que ela precisava, ela no portão, eu do lado de fora. Sim. Beleza, tudo bem? Vambora. Sim. Aí na semana passada fomos à casa da mãe da Renata, também levamos lá, oi, beleza, tá tudo bem, vambora. Porque a gente não sabe, principalmente porque eu tô trabalhando direto, né? Então eu já tenho o risco de repente trazer alguma coisa para dentro da minha própria casa. Vou levar para minha mãe ou para minha sogra, é complicado, né? Então a gente tem evitado falar por telefone, tá tudo bem, como é que tá, blá, blá, blá. Mas o ponto final, tá? Quando passar tudo isso, todo mundo se junta, faz um churrasco e dá risada, né? Mas nesse momento não dá para brincar com isso, né? É isso aí. Então tá, eu acho que passamos alguns recados. Se a gente fosse ficar aqui, a gente ficar falando a noite inteira, aqui o dia inteiro, ia ter assunto, né? Mas eu acho que é isso, o recado é esse. A gente tem que ficar... O importante aqui é ficar equilibrado, cara. Se você estiver equilibrado, você consegue passar. Isso. Né? É isso aí. Vai ser liberado para começar a trabalhar? Cara, vai tranquilo, porque, bicho, você vai atender meia dúzia de gente no mês, porque as pessoas também estão com medo. Porque agora tem que voltar a trabalhar. Cara, você acha mesmo que vai ser assim? Que tu, vou abrir minha padaria aqui, vai voltar de gente com mais. As pessoas têm que achar alternativa para fazer as coisas, né? Claro, não vai pensando que, tipo assim,
a gente deu um pause no jogo, agora solta o play e continua, entendeu? Não, isso já afetou não só a saúde, mas afetou a saúde financeira de um monte de gente. Vai ter, como já falaram, vai ter um monte de gente que vai se matar, porque o cara pira, é aquilo que a gente estava falando. Às vezes o cara nem sofreu a consequência, mas o cara ficar vendo notícia o tempo todo, o cara vai pirar, e tem pessoa que não tem um equilíbrio bom para suportar um negócio desse, né? É complicado. Exatamente. Então, cara, assim, pra encerrar, eu falei que a gente ia falar de uma banda que tem tudo a ver com isso. É lógico que talvez quando os caras montaram a banda, nunca passou pela cabeça deles uma situação dessa. Que é o Biohazard. Né? Biohazard. Quem gosta de hardcore aí sabe que é uma das maiores bandas de hardcore de todos os tempos aí. Os caras são de Nova York, lá do bairro do Brooklyn. Foi fundada em 1900. Motoqueiro, vai fazer barulho no inferno. Caramba. Agora iFood, Uber Eats, essas coisas. Podia ganhar um merchan para fazer aqui, põe lá, de graça. De graça, olha aí. Os caras foram fundados em 1987, né? E pelo Ivan Sanfield, que era o vocal e baixista, o Bob Humble, que é o outro guitarrista, o Billy Grazier, que é também guitarrista e vocal, e o baterista, que é o Danny Schuller. O Biohazard, ele iniciou a carreira aí, como eu falei, em 87, e lançou o primeiro disco, que é esse aqui, 1990, que é o auto-intitulado Biohazard. Né? E logo em seguida, em 92, eles lançaram esse cara aqui, que foi tudo onde começou para mim, neles, que é o Urban Discipline, que tem aqueles clássicos Punishment e o Shades of Grey. É um disco que deu um boom na carreira dos caras. Eles chegaram a 1 milhão de cópias vendidas pelo mundo, né? E foi digamos assim, o vídeo. Você sabia que foi o vídeo mais tocado na MTV? No Headbangers Ball, foi o vídeo mais solicitado, foi o Punishment. Foi até hoje, os caras bateram Metallica, bateram Iron Maiden. Pois é, cara, engraçado, né? Na hora que eu tava pesquisando, eu descobri isso, eu não sabia disso. Em 93 eles lançaram o State of the Address, que vendeu mais de 1 milhão de cópias e que fez uma transição entre as gravadoras, né? O Biohazard, ele começou na Roadrunner, que era uma gravadora underground ali, média ou mediana, e passou para a Warner. Então foi uma das primeiras bandas do estilo do hardcore a estar numa major, né? E eles venderam, esse disco vendeu muito, mais de 1 milhão de cópias também, então, quer dizer, superou o Urban Discipline, né? E aí abriu o Biohazard pro mundo aí, onde os caras fizeram turnê na época com Pantera, com Sepultura, Fear Factory, Danzig. Então, assim, os caras começaram a ser colocados aí num outro patamar da música. E aí pro hardcore era engraçado, né? Porque o hardcore sempre foi underground, né? Aquelas bandas mais fechadinhas ali e tal, e os caras apareceram. Em 96 eles lançaram, que pra mim é o disco mais legal deles, que é o Mata Leão, que é esse cara aqui. É o que eu gosto mais deles, assim. E aí o Biohazard realmente foi colocado ao patamar de banda gigante, assim, pro mundo do metal, onde eles participaram do primeiro Ozfest. Olha só, sabe quem tocou no primeiro Ozfest, além do Ozzy? Vou contar aqui, o Biohazard, logicamente, o Slayer, Danzig, Fear Factory e Sepultura. Olha, imagina, velho, um show desse, você é louco, mano. Nossa senhora, não ficou ninguém vivo, né, cara? Em 97 eles lançaram o No Holds Barred, que é um disco ao vivo gravado na turnê europeia, né? Legal pra caramba, tem os principais clássicos da banda, tá tudo lá, assim, é bem legal. E em 99 eles lançaram o New World Disorder, né? E aí começou uns trabalhos meio diferentes deles, assim, porque eles mantiveram o mesmo estilo, apesar que eles nunca perderam o estilo, mas eles começaram a colocar algumas coisas que diferenciou do New World Disorder. Em 2001 eles lançaram o Uncivilization, que é um disco, cara, que você coloca da primeira até a última música, é impressionante o peso que aquele disco tem, assim, não que eles não fossem pesados, mas eu não sei o que eles fizeram, talvez até pelas participações que tiveram no disco, que eu vou falar aqui, que teve o Derek do Sepultura, teve os integrantes do Slipknot, teve gente do Pantera, teve gente do Type O Negative,
Meu, o disco é muito extremo, assim. Acho que é o disco mais extremo do Biohazard, mas não fez tanto sucesso. Não sei se a mudança de estilo, ou porque a gravadora já não estava mais apostando, enfim. Em 2003 eles lançaram o Kill or Be Killed, que foi um disco também bem pesado, mas acho que bem diferente também do Uncivilization, mas é bem legal também. E em 2012, e aí em 2003 ele foi o último disco que foi com o Ivan, que era o baixista, né, oficial, né? E aí em 2003 para 2012 eles lançaram o disco que chama Reborn in Defiance, que é esse cara aqui, que é com o vocalista que depois entrou no lugar do Ivan, que é o Scott Roberts, que depois ficou até o final, final não, mas até a banda dar uma parada realmente, né? E aí eles lançaram esse disco, fizeram alguns shows e pararam. Em 2000, e aí o que acontece? De lá pra cá, o Biohazard, digamos assim, ele deu uma parada. Aí muitos falavam que a banda tinha acabado, e aí não acabou, mas acabou. Cada um dos integrantes originais começou a fazer seus projetos paralelos. O Ivan, o projeto paralelo dele, além de ele ser ator, né, ele fez... Você lembra daquela série Oz? Então, ele participou dessa série Oz durante um tempo, assim, e de lá ele deu um salto para um outro estilo de filme, que foi o cinema pornô, né? Ele casou com com a Tracy Patrick, né? Que era uma atriz, é uma atriz pornô, não sei se ela faz ainda, mas enfim. E aí ele começou a trabalhar com ela, entendeu? Eu falei assim, vou fazer uns filmezinhos aqui e tal, e começou no cinema pornô, ganhou o prêmio e tudo, velho. O cara ganhou o prêmio aí de melhor performance. Tem, velho. Pornô, cara? Tem. E você quer ver que você quer saber um cara que faz, inclusive, como é que fala? Não é comentário, mas é o cara que fazia resenha de filme pornô. Você lembra do Carlos Eduardo Miranda, que era o produtor do Raimundos, do Titãs? O Miranda ele era crítico de cinema pornô, cara. É verdade. Então, procura uma entrevista dele no YouTube. Procura lá, foi uma das últimas entrevistas que o Miranda fez, que ele fala disso, cara, é hilário. Ele contando o jogo, com aquele jeito dele, perguntando, o que você analisa, né? Tipo, você analisa os... cinema pornô. Procura lá que você vai gostar, né? E aí o que acontece? De 2012 pra cá, o Biohazard meio que deu uma sumida. O Billy montou uma banda agora, chama Powerflow. Não sei se você já chegou a ouvir. Ele na guitarra e vocal, tem um cara do Cypress Hill, também no baixo, tem um cara do Downset, que é uma banda de hardcore também de Nova York, e um cara do Fear Factory. Então você imagina como é que é a banda. É bem bacana, assim, vale a pena procurar. Mas em 2019, o Ivan deu uma entrevista falando que a banda, o Biohazard ainda está ativo, a banda não acabou, então eles não fecharam a banda. Mas no momento certo eles vão lançar um disco novo, com a formação clássica da banda. E aí eu sigo o Billy nas redes sociais, até porque eu curto o som do Powerflow, e ele começou a jogar algumas coisas, até pelo momento que está rolando aí de coronavírus e tal, tem tudo a ver com esse símbolo aqui, né? Tá tudo em qualquer lugar agora, né? Tá todo mundo agora entendendo para que serve esse símbolo aqui. E ele começou a postar algumas coisas, mas não... É engraçado porque ele começou a postar não refletindo o momento do coronavírus só, mas dando insinuações sobre o Biohazard. Então existe uma esperança ainda. Quem sabe o coronavírus não traga algumas coisas boas também, que é justamente o retorno do Biohazard, que pra mim... Nossa, eu curti demais essa banda na década de 90... E assim, foi uma das bandas de cabeceira mesmo ali. Tive a oportunidade de assistir um show deles, foi top, show porrada e tal. E eu acho que ia ser uma boa, porque tá faltando banda legal aí no momento, né? Eu não esqueço uma vez que teve um dos aniversários de uma rádio de São Paulo aí que toca rock. E durante todo o anúncio, ia ter uma banda surpresa, não sei o que lá, mas né, naquela época não tinha como vazar notícia. E então fomos lá pro evento dos caras, estavam tocando e de repente, cara, eu não lembro que música que abriu o show agora, mas eu lembro que a hora que o cara pegou no microfone, a gente era um espaço que tinha 2 palcos, né?
E a gente tava lá no outro lado. Quando eu ouvi a gritaria e cara, quando a gente olhou assim, era o Biohazard em cima do palco. Show dos caras é top, velho. Show dos caras é bem vibrante, Meu assim. Deus do céu. E na conformação E, ó, original. e só uma né? curiosidade, em 93, quando os caras estavam no auge ali, né? Tava rolando, né? O State of the World Address. A Rolling Stones fez uma pesquisa, a Rolling Stones americana fez uma pesquisa com todos os logos de bandas, né? E o Biohazard foi considerado o logo do ano. Assim, o logo mais falado naquele ano foi o logo do Biohazard. Legal, né? Porque é uma banda undergroundzão, assim, total, né? Com estilo underground mesmo. E assim, os caras alcançaram o mainstream sem perder a atitude, sem perder né, o foco no estilo da banda, assim. Isso é verdade, porque era muito comum na época, né? Quando a banda estourava, a gravadora dava um jeito de equalizar os caras pra atingir todo mundo, né? E, aí a banda é engraçado, né? pegou Porque os 3 discos que eles lançaram pela Warner, assim, são discos emblemáticos pro estilo, pra banda mesmo, e com músicas porradas, assim, eles não tiraram o pé nem um pouquinho, cara, isso que é bacana. Foi bem legal. Então aí a dica de música pro momento, Biohazard, escutem, procurem, porque vale a pena. Certo, mano? É isso aí. Bom, Isso aí, então estamos de volta, né, Nico? Eu acho. isso aí, vamos continuar. Vamos continuando. E lembrando a todos vocês que a gente deu uma paradinha com o Facebook, porque agora o Facebook virou uma plataforma de discussão política. Tá chato pra caramba. Então, tá chato pra caramba. Então, a gente não tá publicando nada ali dentro, e a gente também tá fora, né? Mas estamos no YouTube, agora, inclusive, a gente está em quase todas as plataformas de podcast. Então, saiu agora no Google Podcast, no YouTube. Chiquérrimo, hein? Caramba. Spotify, no dia. Então, tipo assim, onde você quiser ouvir esses dois camaradas aqui, a gente está disponível. E também no YouTube, né? Isso aí. É isso aí. Muito rock and roll, Beleza? muita diversão e espero que vocês tenham gostado. Esperamos vocês aí no próximo. Exatamente. Esperamos vocês aí no próximo. E se cuidem, hein, galera. É isso aí. Se cuidem, levem realmente a sério vamos dizer que o podcast de hoje foi quase que um desabafo. E aquele clichêzão total do momento que é hashtag fica em casa. Quem pode, fica em casa. Realmente. Por favor. Leva a sério mesmo, cara. Isso aí. Por favor. Tipo assim, se fosse uma coisa que tivesse só aqui, né, em São Paulo, ou aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, enfim, não é, cara. Pois é. Tá no mundo inteiro. É que eles estão dando enfoque para alguns países em específico, mas isso tá no mundo inteiro. Sim. É onde tá pior, né? O foco tá onde tá pior, né? E agora o novo epicentro é os Estados Unidos. Então, mas pode virar o Brasil se a gente não atender o que está sendo solicitado. Pode virar aqui. A gente não quer isso, né? A gente quer que isso aqui suma daqui o mais rápido possível para a gente voltar à nossa rotina normal, né? Exatamente. Falou tudo. Tá, meu velho. Deixo aqui meu abraço pra vocês aí. Se cuidem, por favor. Cuidado, é pouco. E a gente se vê no próximo, com certeza. Com certeza, estaremos aí. Valeu, cara. Um abraço aí. Prazer em revê-lo. Então. Fomos, fui.